O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus abençoe. Não somente para a salvação, mas também para o meu crescimento, o crescimento da igreja aqui nesse mundo, o meio que Deus determinou são as Escrituras Sagradas, por Ele inspiradas, sopradas com esse objetivo. Verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Foram textos como esse que levaram os reformadores a chegar a essa compreensão daquilo que ficou resumido no sola Scriptura. A Escritura, e ela somente, é o meio pelo qual Deus nos fala e nos transmite o conhecimento necessário para a salvação e para a educação na justiça. Se a gente quiser achar um evento que sirva como marco histórico para a origem desse conceito, talvez aqui aquela famosa resposta de Lutero na Dieta de Worms, de 1521, possa servir. Como vocês conhecem a história, depois que Lutero se tornou famoso, pela pregação das 95 teses, fixação das 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, ele foi inquirido várias vezes e finalmente foi chamado a um encontro, a um tribunal que era chamado de dieta, onde sua opinião teológica seria examinada e ele teria a oportunidade de explicar a sua opinião e se defender dos ataques que eram feitos. Isso foi feito numa cidade chamada de Worms, na Alemanha. Então, ali Lutero compareceu. A princípio não ia, os amigos disseram que não fosse, que era cilada, mas ele acabou indo, de qualquer forma estava debaixo de proteção de gente poderosa. Ele foi, e lá foi perguntado se aqueles livros vários livros dele foram mostrados, e perguntaram se os livros eram dele. Ele disse que sim. Perguntaram então se ele estava disposto a se retratar daquilo que estava escrito ali. Ele pediu permissão para pensar a respeito do assunto, orar, e volta depois com a resposta dizendo o seguinte, estou citando literalmente: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Essa foi a resposta de Lutero diante dos seus inquisidores oficiais da Igreja Católica Romana. Daí ele saiu, sob proteção, e logo em seguida vem a bula de excomunhão dele. Ele foi excomungado da Igreja Católica. O importante aqui é que na resposta de Lutero, ele diz que não podia ir contra a sua consciência, e que a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. Então, para Lutero, a essa altura, ele já considerava a Escritura como sendo o tribunal maior da consciência, como sendo aquela referência maior que Deus deixou para a sua igreja, para o seu povo, e que ele nunca poderia conscientemente, em sã consciência, proceder contrário àquilo que ele entendia que a Escritura estava dizendo. Então, em outras palavras, ele declarou que só aceitaria aquilo que pudesse ser provado pelas Escrituras. Aceitando, então, uma vez que esse ponto ele é firmado, somente a Escritura, somente ela tem autoridade sobre a consciência, e é dela que nós derivamos o conhecimento salvador de Deus. Então, Lutero parte para reafirmar esses outros pontos que mais tarde, como eu disse, foram resumidos nos 5 solas, ou seja, que a salvação era somente pela graça, como a Bíblia ensina, e não como a Igreja Católica estava ensinando, mediante as indulgências e o engajamento na liturgia da Igreja, e que era somente pela fé e não por obras ou mérito do indivíduo. E essa fé era somente na pessoa de Cristo e não em Maria, nos anjos ou na própria igreja ou nos sacramentos da igreja. E tudo isso redundando em glória somente a Deus. Mas o fundamento, por isso que a gente começa com as Escrituras. O fundamento desses 5 pontos é exatamente o primeiro, porque os 4 são derivados daquilo que as Escrituras ensinam aqui.
É interessante que praticamente todas as grandes confissões de fé que foram produzidas no período da Reforma ou da pós-Reforma, elas começam com um capítulo sobre as Escrituras. Se você fosse escrever um resumo da fé cristã, alguém chegasse e dissesse, olha, escreve aí uma obra, um livro, onde você fica à vontade, você começa por onde você quiser, estruture como você quiser. A nossa tentação seria começar com Deus, né? Começar com Deus. O que é que eu creio sobre Deus? Mas os reformadores entenderam que para você falar sobre Deus, você tem que conhecer o que Ele revelou de si mesmo, e essa revelação está nas Escrituras. Então, nós temos que começar com as Escrituras, porque é de lá que vem todo o resto, todo o conhecimento seguinte, ele é baseado no que as Escrituras nos ensinam. Por isso, ele é o primeiro dos 5 solas, não é? E o que está refletido, como eu disse, nas grandes confissões. E deixe-me então, a partir de agora, trazer alguns pontos para vocês, algumas anotações que são derivados desse importante conceito, com o objetivo de esclarecê-lo e firmá-lo bem na nossa mente. O primeiro é que nós temos que ter em mente muito bem o contexto em que Lutero disse aquelas palavras e também o contexto em que os reformadores adotaram essa postura. Ao afirmar somente a Escritura, ou que minha consciência está cativa à palavra de Deus, Lutero e os demais reformadores estavam divergindo daquilo que era ensinado na época pela Igreja Católica e que era baseado na tradição da Igreja, nas bulas e declarações encíclicas papais, como, por exemplo, a venda de indulgências. Todas estas práticas, elas eram baseadas numa fonte de autoridade, que era a autoridade papal. A Igreja Católica tinha mantido durante a Idade Média o conceito de revelação continuada, que Deus tinha se revelado aos apóstolos, e aquela revelação tinha sido escrita. A Igreja Católica não negava a Bíblia como palavra de Deus, nem como fonte de conhecimento. Só que ela dizia que uma vez que os apóstolos tiveram um sucessor, e o sucessor era o Papa, da mesma forma que Deus se revelou a Pedro, revelou verdades a Pedro e aos apóstolos, ele continuou historicamente revelando verdades ao sucessor dos apóstolos, que era o Papa, o Bispo de Roma. Então, eles consideravam a tradição oral baseada na revelação continuada, que era feita através do magistério católico e do Papa falando ex cátedra, da sua cadeira, portanto, oficialmente, eles consideravam isso como tendo o mesmo valor da Escritura. Então, se você perguntar qual era a base para a Igreja Católica afirmar o nascimento virginal de Maria, ou a ascensão de Maria aos céus, que ela é comedianeira, ou a intercessão dos santos, ou a doutrina do purgatório, ou a venda de indulgências, eles não tem fundamento bíblico nenhum, não está na Escritura isso aí, mas era considerado como de Deus, que Deus tinha revelado à sua igreja, mediante o ensino católico e a autoridade papal. Então, o que os reformadores fizeram foi romper com isso. Eles disseram, não, a única fonte de revelação da vontade de Deus para essas coisas, para a salvação, são as Escrituras. Eles rejeitaram então a autoridade do Papa, a autoridade dos concílios, eles rejeitaram as bulas papais, todo aquele ensinamento que foi feito e que não tinha fundamentação bíblica. Então foi um rompimento com a hierarquia e a estrutura da Igreja Católica. O crer no sola Escritura inevitavelmente levaria a um rompimento com a Igreja Católica. Exatamente como hoje acontece se um católico ele quisesse comprometer com esse conceito de que a Bíblia é a única regra de fé e prática, se ele for coerente, ele vai ter que romper com a estrutura da igreja dele, da Igreja Católica, que continua hoje ensinando a mesma coisa que ensinava na época da Reforma Protestante. Ela não mudou nesse ponto, ela não reformou nenhum dos seus, na verdade ela reafirmou esses pontos depois na Contra-Reforma no Concílio de Trento. Então, era isso que significava na época, dizer somente a Escritura, um rompimento com o papado e toda a estrutura e hierarquia da Igreja Católica. Segunda coisa que eu queria dizer aqui
pensar com vocês é esclarecer o que é que a gente não quer dizer quando afirma somente as Escrituras. É importante esse sistema, né? Quando a gente diz o que é que a gente não quer dizer, fica claro o que é que a gente quer dizer, né? Então vamos começar com algumas negativas. Quando os reformados afirmam sola Escritura, ou seja, que a salvação, o conhecimento salvador de Deus se encontram somente nas Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento, nós não estamos negando que durante um tempo a palavra de Deus foi transmitida oralmente antes de ser escriturada. O que a gente tem nas Escrituras é o resultado de um processo de inspiração, revelação e escrituração que levou anos. Então, os ensinos de Jesus, por exemplo, Jesus ensinou durante 3 anos. E as coisas que ele ensinou oralmente, a princípio foram transmitidas oralmente pelos apóstolos e por aqueles que tinham escutado. Só depois de um certo tempo, não muito tempo depois, é que ganha forma escrita e finalmente chegam os evangelhos, chegam o livro de Atos, as cartas dos apóstolos, finalmente o livro de Apocalipse e assim por diante. Mas houve um tempo em que essas verdades foram transmitidas oralmente. Então, nossa ênfase em sola Escritura não ignora que durante o processo de formação das Escrituras houve um período de transmissão oral. Mesma coisa no Antigo Testamento. Aquelas verdades que Moisés escreve no livro de Gênesis, de onde é que ele recebeu? Porque ele não estava lá quando Deus criou o mundo do nada. Então, a partir de Adão e assim por diante, a história foi sendo contada e a inspiração consiste em que Deus preservou a transmissão, de maneira que quando Moisés escritura, ele está escriturando exatamente aquilo que Deus queria que fosse feito, a verdade conforme foi escrita. Contudo, o que eu quero dizer com sola Escritura é que o período da transmissão oral terminou quando o Antigo Testamento foi terminado. Então, e com isso significa que nós não aceitamos tradições, por melhores que elas sejam, orais e que estão na igreja durante anos e séculos, simplesmente porque os nossos pais fizeram assim e porque nos ensinaram que era assim. Faz parte do espírito, do DNA reformado, não aceitar coisas na igreja que só porque foram transmitidas oralmente, porque para nós esse período já terminou. Ou é provado pela Escritura, ou então não deveria ter parte na igreja. Não deveria ter parte na igreja. Quando a gente diz, continuando, só Escritura, ou somente a Escritura, nós não estamos negando que Deus se revelou à humanidade por meio das coisas que Ele criou e também da consciência que Ele deu ao homem. Em teologia, nós dizemos que há 3 formas de revelação. Tem a revelação na consciência do homem. Deus se revela a cada pessoa por meio da imagem e semelhança na qual o homem foi criado. Mesmo que essa imagem ficou deturpada pela queda, abalada, infectada pelo pecado na queda, contudo ela não foi destruída. O homem ainda é a imagem e semelhança de Deus. Eu gosto de ilustrar isso com a figura da minha infância. Quando era menino eu gostava muito de tomar leite ninho, que vinha, não sei se ainda hoje vem assim, vinha naquelas latas e você abria a lata e tinha uma folha de alumínio lisinha fechando. Então a gente recortava aquilo ali, não é? E tinha aquele círculo de alumínio fino, bem esticadinho, né? Quase que um espelho. Agora, se você amassasse aquilo na mão, assim, né? Fechasse, e você tentasse depois abrir e aplanar, ele nunca voltaria a ser o que era por mais que você tentasse. Assim foi a imagem de Deus no homem. Foi criada a princípio perfeita, mas o pecado fez isso e agora ela não é mais como era, por mais que nós tentemos recuperar aqui nesse mundo, ela sempre vai estar de alguma forma manchada, né? Está enrugada, ou não é exatamente como é. Mas o homem continua a imagem e semelhança de Deus, e como tal ele tem consciência de Deus. Paulo afirma isso no capítulo 1 da carta aos Romanos, que o homem
que o que Deus se pode conhecer, Deus revelou entre eles. A expressão lá não é a eles, mas entre eles. E no capítulo 2 ele fala de que a lei de Deus está gravada no coração do ímpio, de forma que quando ele toma uma decisão ou para um lado ou para o outro, ele reflete essa norma do certo e do errado que está gravado no seu coração. Então Deus se revelou à humanidade através da consciência, e também através da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paulo também fala dessa revelação natural em Romanos capítulo 1, dizendo que o que de Deus se pode conhecer, ele o revelou por meio das coisas que são criadas. E que desde a fundação do mundo, a divindade de Deus, o seu eterno poder e a sua glória, claramente se percebem por meio das coisas que ele criou. E esses homens, portanto, são indesculpáveis. Então, há um conhecimento de Deus na natureza e dentro do próprio homem. Mas o conhecimento que nós temos de Deus por essas duas fontes não é um conhecimento salvador de Deus. Pela consciência e pela observação da natureza, nós sabemos que há um ser mais poderoso, maior do que nós, que ele é santo, que ele é justo, que ele está irado, que ele é um Deus de ordem, que ele é todo poderoso, que já existia antes da criação. Tudo isso é a minha consciência e a criação me mostram isso. Mas é somente na revelação especial de Deus, e aqui nós temos a terceira forma de revelação, que nós conhecemos o nome de Deus, o propósito dele, de que maneira podemos nos relacionar por ele, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, e de que maneira ele nos salva da nossa condição, que nos é informada claramente na Escritura como sendo de perdição, culpa e condenação. Então, essa revelação que nós chamamos revelação especial, ela está na Escritura e na Escritura somente. Então, quando a gente fala sola Escritura, nós não estamos negando a revelação natural e a revelação da consciência, mas estamos afirmando que a revelação salvadora encontra-se somente nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Também, quando eu digo assim, sola Escritura, isso aqui vai ser interessante, eu não estou negando que o Espírito Santo atua nos cristãos de outras formas que não através da Bíblia. Eu sei que vai ter gente que vai querer dizer que o Espírito Santo só atua através da Escritura, mas não necessariamente. Salvadoramente, sim, mas o Espírito Santo nos ilumina, ele nos instrui, ele nos guia em áreas e decisões da vida, sem que necessariamente eu tenha um versículo bíblico na cabeça naquela hora. Eu me lembro, por exemplo, eu atribuo isso à obra do Espírito Santo, uma conversão que aconteceu em mim. Eu pensava, eu quando me converti, eu queria ser um plantador de igrejas, queria ser como Paulo, solteiro, totalmente livre, desimpedido para plantar igrejas. E que desperdício, na época eu era bonitão, era um desperdício. Mas de qualquer forma, eu não queria casar, queria ser como Paulo. E tinha convicção de que eu tinha um dom do celibato, né? Tranquilo, conseguia viver sem namorar durante um tempo, plantando igrejas e tudo. Até que um dia eu fui para um encontro de jovens e vi aquela que um dia seria minha esposa. Na hora eu descobri que eu não tinha um dom de celibato. Foi assim, pá. O Espírito Santo como que me disse assim, é essa. Não tinha nenhum versículo bíblico, não estava lendo a Bíblia, não tinha nada, mas uma profunda convicção, intuição de que aquela seria minha esposa. É claro que ela não concordou com isso durante um ano, né? Resistiu bravamente a todas as minhas tentativas durante um ano, até que finalmente a graça prevaleceu, né, para mim, né? E ela aceitou. Então, eu sei que se eu perguntasse, cada um de vocês teria experiências desse tipo para contar, né? Como às vezes há uma intuição, uma forte convicção do bem e do certo, e que a gente segue, e que não foi necessariamente através da Escritura. Então, quando a gente fala só da Escritura, nós não estamos negando a doutrina da providência, é importante lembrar. Esse é o nome que a gente dá à maneira como a qual Deus nos guia no dia a dia, porque às vezes nós somos acusados disso. O pessoal diz que a gente prendeu o Espírito Santo num livro. Eles dizem isso, né? Vocês prenderam o Espírito Santo num livro. Bom, não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Mas não é o que você está dizendo. Eu creio na doutrina da providência, que o Espírito Santo
vai nos guiando através das circunstâncias, através dos eventos, fecha uma porta, abre outra, e que isso nem sempre é mediante você abrir a Bíblia assim, Senhor, né? Mostra o que é a tua vontade, né? Que tem gente que quer saber a vontade de Deus, às vezes brincando de loteria com Deus, né? Não, nós não estamos dizendo isso. O que nós estamos dizendo é que em matérias pertinentes à salvação, ao crescimento espiritual na graça e na fé, sim, o Espírito Santo fala através das Escrituras. É o meio que ele vai usar. A providência, ela pode ser usada para uma série de outras coisas, mas quando a providência atua salvadoramente, quando eu falo providência, estou falando Deus agindo providencialmente, ele faz isso através das Escrituras, como a gente leu lá no texto de Paulo a Timóteo, as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação. Também quando a gente diz aqui sola Escritura, nós não estamos negando a necessidade de pastores, mestres e evangelistas. Porque essa é uma conclusão que muita gente tira erradamente. Ou diz que a gente ou interpreta mal o que a gente está dizendo. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: se Deus me fala somente através das Escrituras, para que eu preciso de pastor? Ou de mestre, ou de evangelista? É só ler minha Bíblia. É só ler a minha Bíblia. E, num certo sentido, está correto o raciocínio se você, com isso, estiver dizendo que a fonte maior da autoridade espiritual para você é o que a Escritura está dizendo, e que se tiver um pastor, um mestre, um evangelista que diga alguma coisa contrária à Escritura, você vai ficar, como Martinho Lutero, com a Escritura e contra aquilo que esses pastores estão dizendo. Mas o fato de que só Deus age em nós salvadoramente e no seu conhecimento, mediante as Escrituras, não quer dizer que essas Escrituras não precisam ser explicadas. Nós estamos falando de um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, numa cultura diferente, em línguas diferentes, respondendo às vezes a perguntas diferentes das perguntas que são feitas hoje, e cujos autores todos já morreram. Então, isso é o que a gente chama de distanciamento na disciplina de hermenêutica ou interpretação. É o distanciamento do texto. O texto está distante de nós. Então, nós precisamos chegar ao entender o que é que aquele texto, o que é que as Escrituras estão dizendo a respeito de Deus, a meu respeito, a respeito do caminho da salvação e assim por diante. E por isso que Deus, ao mesmo tempo em que deu a Escritura à sua igreja, ele também deu pastores e mestres, de acordo com o que Paulo está falando em Efésios capítulo 4. Então, se você perguntar, quando você diz sola Escritura, você está dizendo que nós não precisamos de pastores e mestres? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a Escritura, ela vai ser a autoridade final, e que se você tiver que escolher entre a palavra do pastor e o que a Bíblia claramente está dizendo, você vai ficar com a palavra do pastor. Com a Escritura, né? Não do pastor, perdão. Não é? Vai ficar com a palavra dele. Mas o que eu estou dizendo é que, com frequência, nós vamos precisar de irmãos que Deus dotou com habilidades específicas de estudar as línguas originais, conhecer a história, conhecer os tempos daquela época e nos trazer uma explicação clara do que é que a Bíblia está dizendo, o que é que ela está dizendo, para que então eu possa me submeter às Escrituras de maneira mais consciente e de maneira mais entendida, de maneira mais verdadeira. E às vezes as pessoas vão ter dificuldades com algumas passagens, né? Há passagens de difícil interpretação. Por isso Deus levantou pastores e mestres. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários. Aqui é um lugar onde a palavra ainda cura e transforma.